aprenderemos como publicar o seu e-book no Google Play Store Books. Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é você clicar no primeiro link na descrição do vídeo, que vai ter aqui a central de parceiros do Google Livro, que aqui você vai poder publicar o seu e-book para ficar disponível na loja da Play Store. Então, vamos lá. Eu vou clicar bem aqui em Vamos Começar. Então, clique em Vamos Começar. Vamos criar nossa conta. Como eu já estou vinculado aqui na minha conta do Google, que no caso é Gmail, ele já reconheceu. Então basta agora eu definir algumas configurações. Por exemplo, eu sou uma editora ou autor independente ou distribuidor. Eu sou um autor independente. Então, após marcar essa opção, aqui vai ter o nome do editor. Ou seja, o seu nome. Então, bem aqui, eu vou colocar o meu nome completo. Para quem não conhece, é Giovanni Sobreira Ferreira. Beleza, ao fazer isso, aqui vai ter o país. No caso, obviamente, eu vou colocar Brasil. E agora aqui vai ter o meu site, caso eu tenha. Caso não tenha, não tem problema, pode deixar em branco. E depois meu número de telefone para confirmação. Obviamente, marque a bandeira do Brasil para poder colocar o código do país. E depois o seu número de telefone. Então, após preenchido, você vai avançar, clicando em próximo. E ao fazer isso, galera, tem algumas preferências de e-mail que você pode marcar. Quer receber atualização, feedback. No meu caso aqui, eu vou marcar, mas não é obrigatório. Você marca se quiser. Ao fazer isso, você vai clicar aqui ó, em Não Sou um Robô e clicar em Concordo. E pronto, você criou aqui a sua conta para você agora publicar o seu livro. Mas só que sua conta não está totalmente configurada, tem outras coisas a se fazer. Por exemplo aqui ó, criar um perfil para pagamentos, que é obrigatório. Então no caso aqui eu vou criar um perfil para pagamentos. Aqui lá em cima vai pedir o nome do perfil. No meu caso eu posso colocar o nome que eu quiser. Aqui no meu exemplo eu vou colocar só Giovanni, dessa maneira aqui. Depois vai ter o local da empresa, ou seja, onde é que a empresa reside. Vai ter aqui ó, BR, ou seja, Brasil. Depois, se eu sou uma pessoa física ou organização, no meu caso uma pessoa física, beleza? Depois vai ter meu documento, que eu vou colocar o meu CPF e data de nascimento, então preencha essa informação aqui. Depois o seu endereço completo, juntamente com o seu número de telefone novamente. E depois, após preencher, você vai colocar em enviar, que agora conseguimos concluir o perfil de pagamento. Mas falta colocar as informações bancárias, que é vincular a informação bancária aqui para recebimento dos seus royalties. Então, nesse caso, vou colocar adicionar uma forma de pagamento. E pessoal, o normal é você colocar uma conta bancária. Então nesse caso aqui eu vou colocar o nome da conta bancária, juntamente com a poupança. Enfim, não tem nem segredo, pessoal. É só colocar todas as informações bancárias sua. E no final definir como um pagamento principal. E depois clicar em enviar. E aí pessoal, lembrando que, olha só, para poder confirmar, você receberá em até 3 dias úteis um valor de pagamento da sua conta, digamos, 11 centavos, 15 centavos, 23 centavos. E aí, após você receber esse valor na sua conta, você vai ter que ficar atento, beleza? Você vai colocar em... Você vai definir qual foi o valor que você recebeu para confirmar que aquela conta realmente é sua. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar em Entendi. Como eu não recebi ainda, vai estar aqui, ó, verificação pendente. Mas aí, eu posso clicar em Confirmar para assim eu confirmar que aquela conta é minha, definindo o número. Porque vai perguntar, quanto é que você recebeu? Aí, digamos que eu recebi 10 centavos. Aí, eu vou digitar lá, 10 centavos. Aí, pronto, você vai confirmar a sua informação bancária. Porque a sua conta não vai estar totalmente verificada enquanto a informação bancária não estiver também verificado. Mas voltando ao início, vai ter aqui ó, inserir informações fiscais. Essa é a parte mais chata na minha opinião, que seria a respeito também de pagamentos internacionais ou nacionais, porque você vai ter que criar um formulário WBEN8, acho que é esse o nome, eu sempre confundo esse nome, mas enfim, aqui você vai clicar para poder fazer essa verificação. Aqui você vai confirmar tudo. Eu vou estar até censurando quase tudo aqui, porque aqui tem muitas informações pessoais minhas. Mas no final aqui, pessoal, perceba que vai ter aqui, ó. Aqui vai ter o meu número de telefone e principalmente informações fiscais Estados Unidos. Isso aqui é muito importante. Então eu vou colocar aqui o meu telefone e logo em seguida minhas informações fiscais. Nas informações fiscais vai ter a declaração de tributos, ou seja, definir que você realmente mora no Brasil e você não é obrigado a declarar tributos internacionais. Nesse caso aqui também vou estar censurando algumas informações, mas você vai colocar lá em cima em adicionar informações fiscais. E depois iniciar formulário, para poder você receber o formulário de isenção tributária dos Estados Unidos. Então vamos lá, primeiramente, Giovanni Sobreira Ferreira, você é uma pessoa física ou uma entidade? Não, no meu caso, sou uma pessoa física. Coloquei pessoa física e clicar em próximo. Você é cidadão residente dos Estados Unidos? Não. Próximo. E daqui o formulário W8BN. Provavelmente
para 99% das vezes, você vai ter que marcar isso aqui, ó, W8BEN, que é um formulário para você receber isenção de imposto, já que você mora no Brasil. Se você trabalha nos Estados Unidos e você mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, aí teria que ser o WESI. Mas, por padrão, vamos deixar W8BEN e depois clicar em abrir o formulário. Pronto, aqui vai ter o meu nome completo, depois vai ter o nome fantasia ou da minha entidade. Nesse caso, como é uma pessoa física, eu não sou obrigado a colocar, mas eu sou obrigado a colocar aqui meu país. Então, vou definir aqui Drag Tutoriais, só para poder colocar mesmo. Depois aqui vai ter o país, no caso é Brasil. Depois vai ter o TIN e o SSN. Nesse caso aqui é opcional, você não é obrigado a preencher, é só clicar em próximo. Depois vai ter seu endereço fiscal. Nesse caso aqui eu vou preencher tudo corretamente. Depois eu vou colocar aqui, ó, o endereço de correspondência é igual ao endereço residencial permanente. Clicar em próximo. Depois vai ter o acordo tributário, ou seja, eu não vou me adentrar nisso aqui, mas a primeira opção, clique em não me qualifico para taxa de retenção na fonte reduzida, beleza? Então, após fazer isso, vou colocar em próxima. Depois, você realiza atividades nos Estados Unidos? Também é não, e confirmo que o serviço prestado no Google aos afiliados são totalmente exclusivamente nacionais. Aí, vou clicar aqui e clicar em próxima também. Depois, a forma que eu vou receber esse documento. Vai ter aqui, ó, entrega digital. Concorde com entrega digital. Porque pelo correio, pelo amor de Deus, vai esperar vários dias para poder receber esse documento que não vale a pena esperar. Então, você vai colocar em receber digitalmente. Depois, confirmo que li e vou clicar em próxima. Depois, vai marcar a opção. Certifico sob pena de falso testemunho, lá. Beleza. Aí aqui vai ter o ano do documento. Lembrando que não é o ano necessariamente de você preencheu, mas o ano de modificação. Porque eu já fiz isso aqui na mesma conta do Google para outra situação. Não necessariamente para poder publicar o livro e-book no Google Play Store. Então, vou deixar aqui como tá, 1º de janeiro de 2020. Então, vou pular. Depois, vou ter que fazer a assinatura. Então, vou colocar assim, sou beneficiário, e colocar em avançar. E pronto, meu formulário foi verificado e agora sim eu posso avançar para assim publicar o meu livro na Play Store. Então, voltando ao início, pessoal, já que foi tudo corrigido, vou colocar em adicionar seu primeiro livro, finalmente. Então, vamos lá. Olha só, em adicionar livro, bem aqui vai ter, selecione a opção de venda. Nesse caso, eu vou clicar na caixinha. E bem aqui vai ter, vender e-book no Google Play, vender audiolivro no Google Play, criar um audiolivro com narração automática ou exibir uma amostra somente no Google Livros. E pessoal, nós queremos enviar um livro, um e-book. Então, é a primeira opção. Beleza, depois ele pergunta, você tem o código do seu livro? Ou seja, o seu ISBN ou EAN, ou no caso você pode gerar um GGKey, que é do próprio Google. Lembrando que se você gerar esse código, você não pode utilizar em outro local, é apenas na Play Store. Então nesse caso, se você já tiver pago em ISBN, lembrando que eu já fiz um vídeo falando o que é ISBN e como registrar o ISBN do seu livro, porque sim, tem diferença você fazer um ISBN para livro físico e para livro digital. No meu caso, eu não fiz para livro digital, então vou gerar aqui no próprio Google, que eu acho que a maioria do pessoal não faz isso. Então vou colocar em gerar pelo próprio Google. Então vamos lá. Depois vou colocar em salvar e continuar, e aqui vamos colocar as informações do nosso livro. E no caso, o livro que eu estou enviando é o Conselho dos Arcanos. Até o pessoal pergunta, Drac, como foi que você publicou um livro físico? Porque e-book deve ser fácil, mas livro físico deve ser difícil. Bem, não é tão difícil e eu já fiz vídeos ensinando como é que você consegue o seu livro impresso bonitinho, sem pagar quase nada. Então, voltando aqui, Conselho dos Arcanos, depois da descrição. Lembrando que a descrição é muito importante, porque vai ser o que vai chamar o público para adquirir o seu e-book. Então, nesse caso aqui, vou colocar de uma forma bem legal, e após a da descrição, eu vou descer um pouquinho, e bem aqui vai ter outras informações sobre o meu livro. Ou seja, qual é o idioma dele? Por padrão é inglês, mas não, tem que colocar em português. Pena que ele não difere português de Portugal e português brasileiro. Mas enfim, editora, vou colocar só o meu nome, porque sou eu o autor. Formato e-book, número de páginas. Isso aqui é meio complicado, mas vai depender. No meu caso aqui, eu botei 247 porque na versão EPUB, após rediagramado no formato EPUB para leitura em e-readers e smartphone, ele ficou com 247 páginas. Mas lembrando que isso aqui pode ser alterado na hora que a pessoa for ler, porque quando você lê no formato EPUB, você pode ajustar o tamanho da fonte e outras coisas mais. Mas lembrando que eu já fiz um vídeo ensinando como que você diagrama um livro para se tornar um e-book. Mas voltando aqui, vamos agora colocar a data de publicação. A data de publicação desse livro aqui vai ter a idade mínima e a idade máxima. Lembrando que no meu caso eu coloquei 18, mas o seu livro você tem que verificar se tem algum palavreado que tem que ser limitado a uma faixa etária. Porque se por acaso você colocar um livro que, digamos, sei lá, é o estilo 50 tons de
licença de sacanagem, e você colocar aqui para 12 anos, por exemplo, idade mínima, o seu livro pode ser removido se for denunciado. Então, por isso que é bom você colocar a idade correta, porque o meu livro em específico não tem cenas picantes, mas tem cenas de violência, escravidão e outras coisas mais. Então, eu coloquei mais 18. E depois, bem aqui na direita, pessoal, vai ter aqui, ó, é indicado para menores, ou seja, menores de 18 anos. No meu caso, eu coloquei não. Eu até achei prolixo essa opção de colocar a idade mínima e máxima e depois colocar indicado para menores. Meio estranho, mas enfim. Depois eu poderia adicionar um livro relacionado, ou seja, se eu já tenho outro livro lançado, digamos, eu tenho aqui meus 2 livros, aí digamos que esse é um spin-off desse, aí eu poderia colocar, esse livro aqui quando eu for publicar é relacionado com esse aqui, e assim por diante. Mas enfim, vou colocar em salvar. Depois vai ter o gênero, isso aqui é chato, porque o Google não dá muitas opções. E olha só, o gênero é justamente, ele é terror, suspense, aventura, ação. E aqui tudo isso é definido por um código americano, ou seja, eu tenho que colocar aqui, ó, BISAC, que é o padrão BISAC América do Norte, que é um código que tem da própria biblioteca dos Estados Unidos, se não me engano. Só que é porque aqui ele não mostra todos os códigos disponíveis, ele só mostra alguns. Por exemplo, ele mostra arquitetura, mostra arte, enfim, várias coisas. Só que a categoria, digamos, ficção, literatura, fantasia, não tá aqui. E aí, como é que eu coloco aqui então o meu gênero do meu livro? Aí você vai ter que descobrir qual é o código BISAC do seu livro, do seu e-book. Aí eu pergunto, como é que eu descubro isso aqui? E aí eu fiz uma façanha muito legal, que foi o quê? Eu fui no ChatGPT, ou seja, na inteligência artificial, eu perguntei, o meu livro, ele é de romance, ele é de fantasia medieval, é de ação, aventura, magia. Qual é o código BISAC para esse tipo de gênero no meu livro? E aí ele me respondeu um monte de código que realmente fez sentido. E aí eu copiei esse código, vim aqui lá em cima e depois eu coloquei Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, apareceu ficção, fantasia e epic. E aí, pessoal, você vai fazer isso, é pesquisar qual é o código BISAC referente ao seu gênero. E aí eu posso adicionar outro gênero, que no caso é o importante. Então, eu vou adicionando vários gêneros. No caso aqui eu coloquei, ficção, fantasia e épico. Ficção, fantasia e contemporâneo. Ficção, romance, paranormal, gênero. Não sei se faz paranormal, vou até remover isso aí depois. Mas depois tem ficção e fantasia em geral, e assim por diante. Eu vou preencher corretamente e depois clicar em salvar e continuar. Depois tem os colaboradores, ou seja, quem colaborou com você neste livro. E aqui você vai colocar eu e minha descrição. E também o que eu fiz. No caso, eu fui autor. Só que eu poderia colocar, por exemplo, aqui, eu fui fotógrafo, eu fui editor, eu fui narrador, eu fui, sei lá, tradutor, ilustrador e assim por diante. Então, eu vou definir aqui quem foi que me ajudou, além de eu, e vou colocar a descrição da pessoa. Então, após preenchido, vou colocar em avançar. Depois ele pergunta, o seu livro faz parte de uma série? E coincidentemente, sim, o meu livro, O Conselho dos Arcanos, faz parte de uma série. Esse aqui é o primeiro livro que estou publicando, já estou terminando o segundo, mas ainda não publiquei. Mas enfim, eu posso adicionar uma série para este livro. Então nesse caso aqui eu vou colocar em criar série. Após fazer isso, eu vou definir o nome da série, que no caso é Conselho dos Arcanos, porque os próximos vai ter um subtítulo embaixo. E aí, tipo de livro, vou colocar e-book. Tipo de série, aí vou colocar livro. Aí descrição, eu vou definir a descrição da série dos meus livros. E pronto. Vou colocar agora em avançar, em criar. Depois vou colocar títulos da série, ou seja, eu posso definir aqui quais são os livros que eu tenho publicado para fazer parte dessa série. Como eu não publiquei nenhum livro ainda, não tem como adicionar, então vou apenas avançar. Por último, configurações, ou seja, o que é que eu tenho que definir aqui? Primeiramente, aplicar a criptografia DRM, ou seja, uma criptografia que vai proteger o seu livro contra pirataria? Sim, vou colocar em sim. Depois, limite de visualização, ou seja, a pessoa pode ler o seu livro de graça até quanto? Ou seja, eu quero que a pessoa leia ao todo 20% do meu livro antes de cobrar. Então, nesse caso, é interessante porque, pessoal, a pessoa não vai comprar um e-book sem saber se o livro é bom. E aí, 20% eu acho muito, mas é uma estratégia boa que o próprio Google conseguiu identificar que é o ideal para fazer com que a pessoa queira comprar seu livro após ler. Mas lembrando que você pode diminuir para 10%, 30%, 50% ou até mesmo nada. Então, após ser definido, você vai colocar aqui, limite do recurso copiar e colar. Ou seja, a pessoa pode copiar e colar o meu livro até quanto?
O padrão ele deixa 0%, mas ele recomenda até você colocar 20% para assim a pessoa, digamos, eu queria copiar e colar numa descrição do Facebook para divulgar. Aí a pessoa pode copiar e colar o seu livro, só que é uma parte, não é todo, é só os primeiros 20%. Então, no meu caso, eu vou colocar em 0%. Outras configurações, por exemplo aqui, ó, que você poderia configurar e tudo, não. Isso aqui tudo eu vou deixar no padrão, eu vou só avançar. Mas vem aqui vai ter, ó, pesquisa do Google Livros. Nesse caso aqui, pessoal, os territórios World, ou seja, no mundo todo a pessoa pode comprar esse livro. Depois vem aqui, vai ter, ó, nome do site para livro impresso. Esse aqui é interessante, porque você pode colocar o link do seu livro impresso, que foi o que eu fiz, para se a pessoa, caso queira ler ele fisicamente, ela tem o link de acesso. No meu caso, eu coloquei a Wiclap e coloquei logo em seguida o link para a pessoa adquirir. Beleza. Depois vai ter site da editora, isso aqui eu vou deixar em branco, mas eu vou avançar. E bem aqui vai ter, ó, permitir download gratuito de todas as páginas. Não, obviamente não. Vou proibir isso aqui. Aí, permite visualização antes da data de lançamento? Não, também eu não vou permitir. Depois, permitir a visualização antes da data de lançamento? Sim, vou colocar em permitir. E depois, salvar e continuar. E pronto, meu livro já está configurado, mas falta fazer um montão de coisa, como, por exemplo, a capa e o miolo. O próprio Google, ele já identifica o que é capa e o que é miolo. Lembrando que a capa é a capa, né? Nem se fala. E o miolo é toda a parte escrita. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, vou colocar aqui, ó, em fazer o upload de um arquivo. No caso aqui, lembrando que você pode enviar logo a capa e logo em seguida o miolo. Então, nesse caso, perceba que ele aceita o formato PDF, EPUB, ZIP, JPEG, PNG e TIFF. Os formatos JPEG e PNG são ideais para a capa. PDF é EPUB para o miolo. Então, nesse caso, eu vou enviar já a capa e o miolo juntos, que o próprio Google vai identificar o que é capa e o que é miolo, por mais que eles estejam juntos e com nome estranho. E pronto, eu enviei e tá aqui, ó, o EPUB, que é o miolo, e bem aqui o formato JPEG, que é a capa. Vamos colocar agora em continuar. E agora o preço do livro. Quanto eu quero cobrar pelo livro, versão digital. Nesse caso aqui, como eu vou colocar um preço legal, barato e padrão, eu vou deixar R$12. Pra mim é o justo, porque é um livro de mais de 200 e poucas páginas. E também, R$12 não é nada. Tem e-book por aí que tá de R$40 e não é nem 300 páginas. Então, vamos avançar. Eu poderia até adicionar alguns valores para cada país, mas eu não vou fazer isso. Vou deixar todos no mesmo valor. Depois vou colocar em salvar e continuar. Para encerrar, você vai revisar e publicar o seu livro. Então aqui ele tá falando tudo, identificador, título, autor, enfim, tudo tá aqui resumidamente. E depois, pessoal, é só você colocar em publicar e pronto! Agora seu livro foi publicado! Só que não, porque na verdade, pessoal, sua conta, assim você criar uma conta hoje, o próprio Google, ele demora aproximadamente, se não me engano, são 7 dias úteis, 6 dias úteis para fazer a verificação. Ele mesmo fala lá em cima, ó, um aviso sobre sua conta. Quando você tiver livros prontos para publicar, será preciso esperar um pouco enquanto sua conta passa por uma análise preliminar pela política. Então, nesse caso, vai ter que esperar a sua conta ser verificada para o seu livro ser realmente colocado na Google Play Store. No meu caso, demorou 11 dias. Mas, como você pode ver aqui, ó, a minha mensagem já sumiu depois de 11 dias. E bem aqui, se eu for em catálogo de livros, perceba que aqui já tô com 2 livros publicados e tá tudo correto. Tá bem aqui, ó, perceba. Disponível no Google Play. E aí, se eu vier aqui, por exemplo, aqui, ó, no Focus dos Arcanos, eu publiquei, então vou vir aqui. E aqui tá mostrando já o meu lindo livro disponível. Se você for agora no Google Play, tá lá. Conselhos dos Arcanos. Bonitinho, cheiroso. Você agora pode vir aqui, ó, em amostra gratuita e começar a ler o livro. Olha que legal. Tá aqui, bonitinho. Então, é claro, se eu lhe ajudei de alguma forma, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal Drake Tutoriais para acompanhar mais dicas de tecnologia que nem esta. Então, até a próxima e falou!